telespectadores, muito prazer em estar aqui com vocês e com o Marco Angeli, que é artista plástico, e nós vamos contar essa história muito legal, porque nós temos alguns projetos, mas esse a gente não vai contar para vocês ainda agora. Nos aguardem. Marco, muito obrigada por estar aqui. Obrigado, o prazer é meu. E eu gostaria que você contasse um pouquinho como é que na tua vida, né, a arte começou. Como é que você foi, como é que essa veia veio? Sempre foi artista, plástico? É uma coisa de família. De família? De família. Meu pai pintava, embora ele nunca tivesse sido, nunca tivesse exercido a coisa de artista plástico, ele tinha outra profissão, mas ele pintava. Eu tenho... A minha família toda desenha, pinta, essas coisas. Ah, é? Arte. A sua família inteira faz arte? Faz arte. A família você é descendente italiano? Descendente italiano direto. Mas é paulistano, da Gema? Nasci em São Paulo. E quantos irmãos? Ainda bem, adoro São Paulo. Né? É. Bom, e ele retrata muito São Paulo, vocês vão ver, a gente vai ter a oportunidade aqui de estar mostrando algumas telas para vocês verem o que ele faz e como ele faz. Marco, quantos irmãos vocês são? Só um. Tenho só um irmão que é publicitário. Tá. E a gente trabalha juntos em algumas coisas. Então, a vida inteira trabalhando juntos, né? A família inteira? Não só tem essa... E tem o Angeli cartunista, que é o que desenha também, né? Mas é parente, primo? É primo direto. Primo direto. Então quando você fala família inteira, quer dizer, não é só... Sua mãe também não? Não, minha mãe não. O lado da minha mãe não tinha essa coisa. O lado do meu pai, sim. O meu avô, por parte do meu pai, trabalhava com serralheria artística. Aquela coisa de serralheria artística. Então ele desenhava tudo o que ele ia fazer. Serralheria mesmo? A coisa a arte antiga, de serralheria. A arte de serralheria antiga, de fazer aqueles portões com caixas arabescos, de uvas, arabescos, etc. Olha que desenhava legal. E ele mesmo fazia na forja. Então, ele criava, desenhava e produzia. E produzia, fazia na forja. Aquela coisa de... Isso na Itália ou aqui? Na Itália e aqui. Ele veio para o Brasil e continuou a fazer na época em que essa profissão ainda existia. Hoje não existe mais, né? Hoje não existe. Os portões, alguns Ele é o verdadeiro artesão, né? Ele era o artista artesão. Os artesãos, exatamente. É o cara que não só desenha, mas é que faz a coisa manualmente, como eu faço também, né? O seu avô veio migrante? Os dois vieram. O meu de parte de mãe e parte de mãe. E parte de pai. Você é italiano dos dois lados? De Lucca, os dois. Tá. De Lucca e outra localidade perto de Pisa. Seu pai daqui? Nasceu aqui? Meu pai nasceu aqui. Por uma fração de segundo ele acabou nascendo aqui, né? Como assim? Porque seus pais casaram na Itália, é isso? Eles vieram meio já... E meu pai acabou nascendo aqui por certo acidente, isso? Acidente, mas é legal, né? Bacana. Né? Eu adoro ser brasileiro. Então você é paulistano mesmo. Com você certeza, adora? Com certeza. Você falou adora. Você conhece a Itália? Conheço, claro. Entre a Itália e aqui, você ficaria aqui? Com certeza. Com certeza. Aqui, com certeza. Todos os teus trabalhos são... Aliás, de qualquer lugar do mundo, eu ficaria aqui, com certeza. Então conta. Apesar de todos os problemas que nós temos, dificuldades, mas todo mundo tem, né? No mundo inteiro, todo mundo tem dificuldade, então... São diferentes, mas elas existem em qualquer lugar, com certeza. Em qualquer lugar, né? E conta um pouco, então, dessa paixão pelo Brasil. Você está falando do Brasil tá com um brilho nos olhos. O que você acha especial no Brasil e que de alguma maneira fomenta e acaba, acho que de alguma maneira também te inspirando nas suas obras, né? Não, a coisa de São Paulo, na minha vida, essa coisa de pintar São Paulo, que São Paulo é meio uma metrópole que não tem a característica do Brasil todo. Quando a gente fala de São Paulo, a gente não está falando necessariamente... De Brasil. Da cara que o Brasil tem. O Brasil é um país à parte, diversos países... Contém diversos países juntos, é verdade. Mas a coisa de São Paulo começou desde pequenininho. Meu pai adorava o centro de São Paulo, especialmente. Tá. Então ele me levava para passear domingo no centro de São Paulo. A gente ia no Cinemetro, assistir Tom e Jerry, aquelas coisas todas. E eu, não tem uma criança que não fique deslumbrada, principalmente naquela época, né? Não, e com um pai artista, que provavelmente também vai situar e mostrar e anunciar as coisas da arquitetura, né? Porque ele pintava São Paulo também. Eu ia te perguntar isso. Aliás, quer dizer, meu pai era além de pintar,
ele tinha um olho fantástico assim para as coisas, ele fotografava muito. Então tem fotos maravilhosas dele da cidade de São Paulo, de 1955, 1960 e um pouco antes até. Então é justamente o que você falou. Ele me mostrava aquela coisa, eu fui introduzido para essa coisa. Sem do dúvida, centro. o olhar era diferente, né? Já de quer dizer, não é só a veia artística está aí, mas o estímulo também, né? Eu escrevi isso uma vez, que eu ficava impressionado com aquelas estátuas de pedra da Rua Boa Vista, sabe? Aquela coisa É uma coisa maravilhosa, né? São Paulo é uma cidade maravilhosa. Né? Não, se a gente tiver olhos para ver nesse sentido de arquitetura, a riqueza que nós temos aqui, até é engraçado. Não sei se você já viu. A diversidade. Eu ia comentar com você dos cemitérios, né? Você já viu? Você fez artes eu plásticas? Eu pintei as paredes do cemitério. Não fui pintar a parede. Eu pintei. Você fez os desenhos? Eu pintei algumas telas em 1990 que eram a subida da Rua da Consolação de madrugada, com as paredes do cemitério. Depois lá, o da doutora Arnaldo. Tá. Você fez as plásticas? Não vendeu nunca. Essas telas. Eu falo, gente, não é tétrico, é que a beleza... Não, acabou vendendo, sim, para ser justo, mas muita gente que sabia que era o cemitério não quis. Não quis. É engraçado isso, as pessoas vinculam muito a energia, mas a gente está falando da questão artística mesmo, né? Dos rococós, das coisas que tem, assim, da beleza assim, alguns cemitérios como esses, especialmente, né? O protestante, aquele que tem ali, eles têm riquezas imensas nas como é que chama? Nas sepulturas, é muito legal. E mesmo a construção deles, a parte externa, o muro, a forma como ele está inserido dentro da cidade, que é uma coisa, o cemitério dentro de uma cidade como São Paulo é uma coisa surrealista, né? Se você pensar bem, né? É surrealista. Não é uma coisa muito... Hoje, quer dizer, há 50 anos atrás podia até ser uma coisa coerente. Eu acho que até em termos de valores e de tradição era bem mais cultuado e cultivado, né? Tem grandes escultores, né? Eu acho que principalmente naquele cemitério, não sei o nome, aquele da Consolação. É o pequenininho, que é protestante? Não, aquele maior, grande. Eu também não lembro. Eu acho que a gente conhece mais como Cemitério da Consolação. Tem grandes escultores que fizeram, que tem lápides feitas por grandes escultores lá. Eu não vou falar o nome de ninguém, porque eu não tenho certeza, mas... Mas você fez artes plásticas aqui, faculdade de artes plásticas? Não. Eu estudei quando eu tinha... Justamente, meu pai tinha um artista plástico italiano que estava no Brasil e que começou a dar aula, era amigo do meu pai. Então, quando eu tinha 16 anos, meu pai me colocou para fazer aula com esse amigo dele. Para estudar com um amigo dele que dava aula em casa particular para algumas pessoas, para pouquíssimas pessoas. Olha que maravilha! E aí ele escolhia, ele se chamava Dante Imbrioni, esse artista. Uhum. Ele era excelente, assim, um cara maravilhoso. E ele escolhia os melhores alunos. Ele tinha 10 alunos, então ele escolhia 2 dos melhores alunos e levava para trabalhar com ele no estúdio dele, que fazia uma mistura de... Naquela época dava para fazer tudo, né? Uhum. Era todo mundo multiwork, multimídia. Não era multimídia, era multiwork. O artista tem um pouquinho disso, né? Eu acho que o artista tem um pouquinho disso, né? Eu acho que hoje, principalmente, todos precisam ter. Todo mundo é meio alguma coisa, né? É meio mais alguma coisa do que aquilo que ele faz. Né? A gente sabe que a academia, necessariamente, não é aquilo que verdadeiramente forma e informa. Ela é uma boa sistematizante, né? Quer dizer, sistematiza de uma maneira legal. Eu perguntei pra você, porque assim, eu fiz FAAP, né? Não sei se você sabe, mas eu sou artista plástica também. Eu quase dei aula na FAAP, inclusive. Eu fiz joias, olha, aliás, essa é uma peça minha, assim. Eu fiz joalheria, fiz joias e fiz artes plásticas na FAAP, né? E uma das coisas que a gente faz em arte são os registros. Por isso que eu lembrei do cemitério e coisas do gênero, né? Por exemplo, de você ir lá e desenhar. É uma coisa muito... No meu trabalho, o registro é uma coisa importantíssima. E você... Eu sempre me achei, o que eu sempre gostei em fotografia, eu tenho uma formação de fotografia também. Mas o que eu sempre gostei da fotografia e dessa coisa de você pintar ou desenhar ou colocar alguma coisa dentro de uma imagem, de uma coisa branca, é o registro da tua época. E do teu olhar, né? Do teu olhar. Do teu olhar e da tua época, que são duas coisas que vão realmente, definitivamente marcar o seu traço como artista. E vão marcar e vão contar um pouco da história. Isso que eu faço com São Paulo, por exemplo.
conta um pouco da história, uma fração, né, da história Agora, dessa cidade. Conta um pouquinho dessa fração mais estendida agora, porque os nossos web espectadores não conhecem muito o seu trabalho e vão assim, né, vamos supor que não conheçam muito. Eu também espero que já conheçam e que estejam conhecendo mais, mas assim, vamos supor que tenha, porque nós estamos falando de 7 bilhões e tantos no mundo, né? O web tem essa característica, mas eu queria que você contasse a tua história, quer dizer, você começa então com esse artista já no ateliê, claro que você era um dos 2 selecionados. Aí o que aconteceu, foi primeiro que a gente teve eu estava muito ávido eu já desenhava, meu pai me ensinou aquarela antes disso. Você começou desde os 10 anos de idade eu fazia anos. aquarela. Eu tinha que fazer trabalho da escola, por exemplo, e aí, eu tirava 10 em todos os trabalhos que meu pai acabava ilustrando para mim. Acabava fazendo umas ilustrações porque ele curtia. E você pintava em aquarela. Então ele me ensinou a fazer aquarela, que é uma técnica super difícil. Ela não é difícil formalmente, ela é difícil de ser bem feita. Bons aquarelistas são pouquíssimos no mundo. Né? Tem muita gente que faz, mas... Né? Então, e aí ele percebeu que eu estava querendo muito aprender e que eu tinha uma avidez muito forte, né? Assim, e eu fiquei 2 meses e fui trabalhar com ele. Aí você tinha os 2, né? Tinha o amigo do seu pai, que é, como eu esqueci o nome, desculpa, se chamava Dante Imbrione. O Dante, e você tinha o seu pai. E tinha meu pai. Quer dizer, as 2 veias aí te estimulando e você já tinha. Não, e aí o que aconteceu foi que eu comecei, isso que foi bacana, que eu comecei a trabalhar efetivamente com 17 anos. Com 17 anos já no estúdio No estúdio do Dante. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu não estava fazendo arte por ecletismo, eu não estava fazendo arte por hobby. Nem pela veia ávida, já estava... Não, e eu também eu precisava trabalhar e tal. E, então, eu muito cedo comecei a perceber a relação de como sobreviver com arte. Que era preciso sobreviver. Não é uma coisa só de você sonhar, né? Pôr o pé no chão. Pôr o pé no chão, justamente. Artistas e web espectadores, não saiam daí. A gente já volta para começar a contar um pouquinho da carreira brilhante do Marco. Até já. Voltamos. O Marco tem uma produção, gente. Ele foi uma das primeiras pessoas aqui, ou ele vai contar essa história pra gente também, que tem uma relação com Ronald McDonald. Mas esse registro que ele está dizendo, assim, você começa já com as seus primeiros trabalhos, né, remunerados, já dentro de uma concepção artística. Não. Como é que foi, Marco? Era um trabalho, na verdade, de publicidade. O que a gente fazia era um trabalho de publicidade. E que foi... Nesse estúdio do Dante já era de publicidade, era uma arte voltada. Era um estúdio grande, era publicidade. Uma outra época não tinha computador, né? A gente trabalhava tudo feito na mão. Manual. Então a gente trabalhava com design de logotipo, criação de anúncio, tudo relativo em torno de design, de coisas de publicidade, mas mais voltada para a área de criação em termos de imagem, era um estúdio gráfico. E na arte e fotografia, quer dizer, as duas eram... Arte e fotografia. Quer dizer, a tua formação básica mesmo, então, é inicial na área publicitária. Na área de publicidade, tanto que eu me formei, eu fiz Escola Superior de Propaganda, me formei em publicidade. Eu nunca fiz oficialmente um curso de arte. Quer dizer, oficiosamente, né? Quer dizer, não foi, mas você fez arte desde que nasceu, certamente. Mas mesmo fazendo publicidade, em paralelo, eu nunca deixei de pintar ou de desenhar, desde o início. E qual foi a tua primeira grande exposição ao público, como vendo as suas peças? É incrível que foi abstrato, né? Foi abstrato, é verdade. Foi abstrato. Olha que curioso. Foi em 1985 e foi abstrato total. Eu sempre gostei muito de Tomiotaki, por exemplo, daquela linha de visual dos japoneses, aquela coisa da limpeza e tudo. E em 1985, essa primeira exposição que eu fiz foi decorrente também de um trabalho que, por coincidência, foi para o McDonald's. Eles queriam alguma coisa abstrata, eu já tinha alguma coisa na cabeça, comecei a esboçar aquilo e o teu contato virou uma exposição, que foi na Avenida Paulista. O teu primeiro contato, então, com o pessoal da casa, Ronald McDonald, já veio aqui do Brasil? Do Brasil. E por publicidade mesmo?
Quer dizer, o teu canal de começar a trabalhar com grandes empresas? Não, eu trabalhava com o McDonald's independente de qualquer... Independente de agência de propaganda ou de departamento de marketing. Eu trabalhava com a diretoria do McDonald's dentro do McDonald's. Todo o meu contato, meu relacionamento com eles era de dentro. Eu não trabalhava com as agências. A gente está colocando isso e vocês não estão sabendo, né? O Marco fez os primeiros registros do Ronald McDonald. Sabe aqueles... Eu ia falar o palhaço, não, mas como é que é? O próprio Ronald McDonald, né? Ou os desenhos, tal. Vamos dizer que ele seja um ícone. É uma palavra mais delicada, né? Mais delicada para o palhaço. Mas todos os painéis, né, das casas, quer dizer, do McDonald's, quando ele veio ao Brasil, isso nós estamos falando de que época? 83. De 83. Em 1982, 83, quando o McDonald's abriu a loja mãe na Avenida Paulista. Então, e lá foi o primeiro painel que você fez da Paulista? Foi o primeiro painel. E não, vamos lembrar bem que não existia uso de computador. Então, todos os painéis do McDonald's foram feitos à mão dentro do meu estúdio. Com aerógrafo. Era aerografia o sistema. Tá. Porque eles vieram dos Estados Unidos... E eram painéis em telas mesmo, né? Hoje você pode adesivar, você pode... Não, mas não, era painel... Eu não pintava em tecido... porque precisava de uma lisura que o tecido não daria, e o tecido também não sobreviveria dentro de uma loja como a do McDonald's, que tem... Muita iluminação, que muito tem gordura, essas coisas todas. Então, desde o início a gente fez a coisa sempre em painel de madeira liso, rígido. Madeira. Eram feitos no meu estúdio, na marcenaria do meu estúdio. Tá. Que eu trabalho com marcenaria também, por isso que eu estou falando. É impressionante. Multiwork, né? Tá, e aí então você fez esse primeiro painel, e esse primeiro painel te deu... Foi outro. Na verdade é o seguinte, eles vieram dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existia um artista, ou alguns, um ou dois artistas, que pintavam essas cenas. Tá. E era pintado a óleo, é incrível. Você já imaginou? Olha. Dentro de uma loja do McDonald's, uma pintura a óleo. E não são pequenas, né? Não são grandes, elas são bem grandes. São grandes, eram gigantes. E eles vieram para o Brasil tentando fazer a mesma coisa. Eles queriam dar a mesma cara, formato. O mesmo formato. Aí tentaram para essa loja da Avenida Paulista. E não deu certo. A óleo você também pinta, não? Foi uma artista que pintou. Tá. E não deu certo. Acabou não ficando legal. E o aerógrafo, a técnica de aerografia, fui eu que coloquei, não era feito com aerógrafo, nem nos Estados Unidos, nem aqui. Eu achei isso como solução, porque eu tive uma reunião com o pessoal do McDonald's e eles falaram, você faz? Eu falei, faço. E saí de lá dentro e falei, putz, e agora o que eu faço? Como é que eu vou fazer, né? Saí pensando em como eu ia fazer, mas eu já trabalhava com aerógrafo, só que deste tamanho, sobre papel. Essa primeira tinha quanto? Aí nós já estávamos pensando, não era a primeira loja da Avenida Paulista, eu não fiz imediatamente, foi essa artista que fez, eu fiz uma loja, se eu não me engano, na Juscelino Kubitschek. Eram 7, todos de 2,5 metros por 1,5 metro de altura. Então eu saí daquela reunião pensando, agora ou eu faço... ou eu morro. De arte. Mas como eu já trabalhava com aerógrafo, eu comecei a adaptar tudo aquilo que eu fazia no pequeno, no papel, por um negócio gigante. Ampliar. E deu certo, né? Quer dizer, eu fui testando e foi dando certo. Fui testando e fui mandando e foi dando. Eu fazia todas as lojas do Brasil. Então, isso que eu te perguntar. Todas as lojas do Brasil foram feitas por você depois? Todas. Com exceção dessa primeira, a óleo. E depois de 2... acho que no 5º ano, não lembro muito bem. Eles me chamaram eles retiraram aquela e eu refiz aquela. Tiraram fiz uma outra coisa e voltou. E colocaram uma para ficar no mesmo estilo do resto das lojas do Brasil. E aí a durabilidade de uma tela sua, como essa que está exposta, vocês todos podem ver, isso que eu brinquei, agora vocês já sabem, todas as vezes que vocês forem passear, levar, comprar uma daquelas brinquedinhos, não precisa nem se alimentar, mas vocês vão ver, a arte que está lá é do Marco Angeli, tá bom? Mas hoje está mudando, eles estão tirando já. Pois eu ia comentar também porque passaram muitos anos já. Mas tem algumas outras, não tem aquelas, mas eu vi recentemente nós estamos falando de 1985, 83. 85, já faz. Que foram as primeiras. E aí eu trabalhei, daí para frente, trabalhei 20 anos seguidos com eles.
Então, durante esses 20 anos eu fiz algumas a da Henrik Schaumann, por exemplo, que é um painel gigantesco, tem acho que 12 metros. Eu fiz 2 vezes, em 20 anos eu fiz 2 vezes. Durou 10, os primeiros 10 anos, nós retiramos o primeiro. Aí você fez o mesmo desenho e... Não. Aí criei outra coisa. Artista é artista, não dá pra ficar fazendo igual. E mudei. E a coisa mais irônica a respeito disso foi que o pessoal do McDonald's me conheceu por causa das capas de interview que eu fazia na época. Não tinha nada a ver com o personagem. O que são essas capas? Tem algumas coisas, gente, tem um monte de coisa. Eu vou voltar em todas elas. Essas capas do teu primeiro contato, então, era do quê? Então, em 1978, eu fazia as capas da revista Interview, que era uma revista grande, era linda. Era baseada na Interview americana que Andy Warhol fazia nos Estados Unidos. E o Andy Warhol, todas a imagem, a coisa da imagem dele, da pintura dele, sempre foi em cima de uma matriz branco e preto, ele colocava cor. E mais com uma moldagem de grafismo. Sim. Okay. Ele pegava uma imagem branco e preto e brincava com aquilo, colocava cor e tal. Uma parte do trabalho dele é essa. E as capas da revista Interview nos Estados Unidos era dele. E as capas das revistas Interview eram imagens dele. Então ele pintava Stephanie de Monaco, por exemplo, ele pegava uma foto branco e preto dela e pintava. Marilyn Monroe, aquela coisa de pintar os lábios de vermelho e tal. Que ficou uma marca mesmo, né? Justamente. Então eu fazia as capas de Interview porque o meu pai, na época dele, tudo é uma coisa que está interligada, é uma decorrência, né? Meu pai coloria as fotos branco e preto. Não sei se você lembra. Antes de existir fotografia colorida, tinha as fotinhas que eram coloridas, tinha uma tinta especial, tinha uma técnica especial para fazer aquilo. E aí o pessoal da Interview me chamou para fazer as capas, porque era mais ou menos isso. O mesmo trabalho. Mais ou menos o mesmo trabalho. A gente fez exposição dessas capas e tal depois. Quem fazia era o Zaragoza, fazia, o Newton Mesquita. Eram artistas que eram convidados para fazer as capas. E eu fui o que fiz mais capas de Interview. E eles me conheceram porque eles tinham, na loja da Rua Direita, o McDonald's tinha na loja da Rua Direita, eles precisavam colocar uns painéis enormes na cidade de São Paulo, antiga. Eles queriam que fosse São Paulo antigo. Só que aquilo ficou muito triste. Ficou pesado, branco e preto. Ficou pesado porque eram imagens fotográficas da cidade de São Paulo, tudo muito branco e preto. E alguém falou, mas eu conheço um cara, artista que de repente ele faz dá uma corzinha, dá uma vida. Nossa, eu delirei com aquilo lá. Eu fiz uma coisa... E aí começou... E foi assim que eu conheci o pessoal do McDonald's. Eles me conheceram a partir disso. E será que eu foi aí... coloquei os céus vermelhos, os céus violetas, naquelas fotos da cidade de São Paulo. Bastante vida. E foi aí que também você começou a fazer os registros de São Paulo? Será que foi por aí? Foi aí porque logo na sequência eu fiz uma série de 13 pinturas, aí era só pintura, não tinha nada de fotografia, que foi para uma loja do McDonald's também. Isso é muito antigo, acho que foi 85 mesmo, que eram pinturas em acrílico sob tela da cidade de São Paulo em diversas épocas. Era uma série de 10 que foi para uma loja só. Quando eu falei para vocês, essa paixão é antiga. E o da Ronald McDonald também, ou do McDonald's, vamos dizer assim, né, que vocês conhecem pelo Marco também. E hoje em dia, estou falando de 20 anos, né? E hoje eu ia comentar com vocês, mas no próximo bloco, que já tem outras telas, que não são só com os motivos do Ronald McDonald. Fiquem aí que a gente já ouve essa história. Até já. Olá, voltamos. Você não saiu daí, né? Nós estamos aqui de novo com o Marco Angeli, eu sou a Beth Pimentel, falando sobre as obras. Ele estava começando, como é que então surgiu, né, essa paixão, um retrato, na verdade, da paixão pela cidade de São Paulo? Porque o Marco tem um trabalho extenso, né? A tua primeira exposição, vamos dizer assim, com esse tema, foi em que ano? Não. A minha primeira exposição foi em 85, porque eu com os abstratos? Com os abstratos. Não, com o tema, que foi em São Paulo. Que foi na própria Avenida Paulista. A Avenida Paulista comigo tem uma história, eu tenho uma história com a Avenida Paulista, assim, forte. Então conta, minha mãe, pode a Avenida contar? Paulista. Pode contar? Eu sempre pintei a Avenida Paulista, sempre retratei, eu adoro a Avenida Paulista. A Avenida Paulista é uma coisa mágica, eu escrevi uma vez um texto sobre isso. Ela é uma avenida, é o meio coração de São Paulo, né? O que ela te transmite, Marco?
ela é a cara de São Paulo. Você Ela já falou um pouco do transmite, coração, mas... ela transmite aquela coisa da ternura. A gente vê isso, a gente percebe isso. Olha, eu podia imaginar muito da Avenida Paulista, mas ternura, me conta onde está a ternura para você. Está na coisa da madrugada na Avenida Paulista, no silêncio, nas luzes. Talvez seja muito subjetivo isso, mas que é... Não, você falando me veio E a lá. crueldade junto. Ela é um misto. Eu acho que a Avenida Paulista é a cara, expressa mais São Paulo do que o centro antigo. É o coração, né? É o que pulsa. Né? Porque quando você estava falando, me veio uma coisa assim. A Avenida Paulista, eu já estou falando... Gente, é isso mesmo, nós estamos voltando um pouquinho para vocês entenderem o contexto histórico disso. Mas os primeiros cinemas, os primeiros passeios, né? Onde tinha associação do comércio, né, assim, dos escritórios, né, onde estava o conglomerado de escritórios e da economia da capital, mas tinha ali todo o investimento em cultura. É isso que você... O passar das galerias por debaixo, a né, Avenida Paulista durante o dia é aquela coisa cruel. É o capitalismo exacerbado, é o corre-corre, são as pessoas não olhando umas para as outras. De madrugada... eu vou te explicar por quê. De madrugada, ela assume uma outra proporção. Olha que interessante. De madrugada estão as pessoas que durante o dia não estão, que não vivem ali. Sabe? Tem uma vida noturna muito, muito grande em volta da Avenida Paulista, na própria ali... E arte e cultura, né? Também. Existia na ponta da Avenida Paulista, existia o Cine Belas Artes. Na frente do Cine Belas Artes existia o Baguete. Onde todos passavam no subterrâneo, que eram galerias vivas, né? Exatamente. Do Cine Belas Artes para o Baguete, muita gente talvez lembre disso. Você passava por baixo da Consolação, que começava ali. E o Baguete, por exemplo, era o lugar onde todos os artistas de São Paulo, às 5h30 da manhã, quando tudo acabava em São Paulo, era ali que os caras se encontravam. Tá. Tiveram grandes leilões ali no Baguete de arte, de muitos artistas. No Baguete, foi meio um centro cultural ali. Tem um leiloeiro que era o Másquio, na época que fazia, a gente fez muita coisa e tal. Então ela assume essa cara de São Paulo, e ao mesmo tempo ser terna, de ter uma vida, as pessoas se amam na Avenida Paulista e se matam na Avenida Paulista. É verdade. Então ela tem esse contexto do significado de São Paulo. Acho que é um ícone, né? E você fez... É óbvio, porque é a Avenida Paulista de São Paulo, mas... você sabe que... Pois eu estou lembrando e agora falando da modernidade, porque ultimamente eu tenho ouvido muito falar, não sei se você já escutou isso, Marco, que a Berrini, né, aqui em São Paulo, está assumindo um pouco essa proporção, pelo menos de ser a segunda paulista. Você já ouviu isso? Eu imagino que seja muito mais em relação à parte econômica, né? Mesmo porque jamais artística jamais, né? Nunca daria. A Avenida Paulista tem um passado, né? De grandes casarões construídas por grandes arquitetos e tal. De construção de uma cidade, né? Exatamente, e de infelizmente essa parte da história ter sido destruída de uma maneira desonesta mesmo, foi destruída. É porque isso também vocês não sabem muito, ou imagino, né? Porque quando eu falo vocês não sabem muito, porque eu estou imaginando que existe uma geração nova, onde toda essa história, né, não tem acesso. Então, esses casarões, os grandes, eram casas, né? Antes de Avenida Paulista. Que eram construídos por grandes arquitetos franceses, tinha que ser um patrimônio aquilo. Tinha que ser. Esses casarões não podiam ser, não poderiam ter sido destruídos como foram. Eu vi ser destruídos. A mostra disso é assim, nós temos 2 ou 3 casas tombadas, não é isso? Na Avenida Paulista hoje, Paulista, você sabe dizer? Não sei. Mas é muito pouco que representa isso, porque muita, né, assim, foi modificada. Então, em 1990, finalmente, eu comecei a concentrar. Em 1990 eu andava com uma câmera de madrugada, de vídeo, na Avenida Paulista. E registrei a Avenida Paulista, os túneis e tudo, e fiz minha primeira exposição sobre São Paulo. Desisti de pintar abstrato por conta disso. E fiz uma exposição somente sobre a Avenida Paulista de madrugada. Nunca de dia. Tá. Só com as luzes incidindo. Tem um instituto que tem na ponta da Avenida Paulista de infectologia, Emílio Ribas. Tem os viadutos de acesso, tem os grafites na parede. E eu usei um misto, não era essa técnica que eu tenho hoje, era uma técnica que era um misto, foi um experimento, na verdade.
que era um misto de aerógrafo com carvão, mas usaram tudo de uma maneira mais intuitiva e tal. E a exposição foi numa galeria na Avenida Paulista. As duas? A primeira Abstrato foi também? no meio, na sede do Banco Real, em 85, e essa foi na ponta da rua 13 de Maio, no final da Avenida Paulista. Entre elas, você teve outras exposições ou foram as duas marcas? A primeira, seu registro Abstrato e depois... Não, eu tive empresas que compraram pinturas minhas na Avenida Paulista sempre, inteira. Vou entrar nessa história aí, mas assim... caso foi a General Electric, os escritórios da General Electric, que eu não sei se hoje estão lá, tinham acho que umas 10 telas minhas no escritório. Então, mas deles. como exposição foi a primeira abstrata e a segunda, assim, o que eu ia comentar é exatamente Não, isso. abstrato eu fiz muito. De 85 até 1990 eu fiz aqui, fiz em Recife, fiz no Rio de Janeiro. Isso usando aquarela também, né, Marco? Não, abstrato era acrílico. Só acrílico? Acrílico, tinta de carro, café... tudo que era pois possível. Eu ia brincar com você, eu ia fazer assim, como é que você se define como artista? Eu acho que eu me defino como artesão. Artesão? Muito mais como artesão. Eu gosto de marcenaria. Se eu pudesse, a terceira. Eu queria ter tocado piano, não toquei. Olha. Eu estudei, mas não consegui. Mas a segunda coisa que eu faria, sem dúvida, seria trabalhar com marcenaria. Eu tenho marcenaria, sempre tive. É algo que você utiliza ainda na sua prática? Eu utilizo porque hoje eu utilizo, durante todos esses anos do McDonald's, alguns dos painéis para essas lojas eram todos feitos sob encomenda, com os arquitetos, com os engenheiros, e precisavam de um encaixe perfeito, dimensão perfeita, uma solução para serem fixados para ninguém perceber tudo. E tudo isso eu criei na minha marcenaria. Eu mesmo fazia os meus painéis. Por isso que é um grande artesão também, né? O verdadeiro artesão. Como hoje eu faço minhas próprias telas. Eu não compro tela para pintar. Eu faço. Eu vou voltar, sabe? Por teimosia, porque era mais fácil comprar, né? Era mais fácil, mas não é tão gostoso, né? Sim, eu adoro. Você sabe que uma volta que eu vou fazer ainda na minha vida é escultura. Eu adoro pintar, pintava óleo, eu gosto de desenhar, gosto de fazer, mas nunca investi em arte. E uma das coisas, eu ainda volto à escultura que eu amo. Mas é assim, né? O artista de verdade tem todas essas facetas. Eu ia estar te perguntando isso como um artesão, mas me parece, ou eu estou com um viés aí, mas eu vejo bastante o seu trabalho mais como grafismo. Como ou assim, não? grafismo? Assim, você usa mais esse tipo de imagem onde você tem o registro em grafite, com as cores, tal, etc. Como é que você colocaria esse trabalho? Como é que é o nome que se daria a esse trabalho? Que você tem, acho que como uma marca sua, não é? Tecnicamente, esse trabalho é um trabalho o mais antigo. É o que qualquer artista plástico, qualquer época da humanidade, até o cara que começou a desenhar nas paredes das cavernas, ele pegou um carvão e riscou na parede das cavernas, na parede da caverna, a história do búfalo que eles estavam matando. É o mais antigo possível. Eu fiz isso propositalmente mesmo, porque eu estudei muita técnica. Eu faço coisa hiperrealista, fiz coisa hiperrealista, fiz durante 4 anos para Playboy, ilustração para Playboy, que você precisa ter conhecimento de anatomia, ilustração aerografada, hiperrealismo, essas coisas todas. A pintura, para mim, foi um retorno, realmente foi um retorno. Eu voltei, eu estava cansado de toda essa coisa de técnica, de exercício de técnica. Eu ia brincar, não quis dizer a palavra técnica, Marco, porque assim, você é sei lá se existe essa palavra, mas ele é multitécnicas, entendeu? E isso vai se renovando e você vai se adaptando com relação ao tempo, né? Hoje você usa também todos os recursos de design tecnológico, não usa? Uso. Então, uso. Assim, isso... Eu faço algumas coisas, algumas coisas para publicidade, por exemplo, que eu uso. É o caso das garotas pin-up que eu faço, que são ilustrações aerografadas hiperrealistas. Tá. Mas uma ilustração aerografada hiperrealista, qualquer profissional faz. Técnico faz. Não se trata de arte. Então, por isso que eu quis que você desse assim, como as pessoas poderiam identificar você. Eu falei grafismo porque... O meu trabalho é aquele que a gente vê do carvão mesmo, é aquilo que eu sou. Esse original, a arte original, né? Que é uma coisa que é rápido, né? Não é uma coisa que é muito... Eu demoro muito mais. Se eu fosse fazer uma coisa mais realista, por exemplo, eu demoraria muito mais.
Mas o que eu quero é passar rápido. Cuidado com... Eu vou pegar a frase que o Marco está dizendo e falar para você assim, cuidado com o seu preconceito, com o nosso preconceito. O rápido que o Marco está utilizando aqui é de verdade o artista, né? Aquele que, assim, num registro simples, mostra muita emoção, muito conteúdo. Ele vai me contestar ou não daqui a pouquinho. Fica aí, já voltamos. Estava falando no bloco anterior para vocês como é esse registro que a gente estava comentando aqui. É difícil pôr mesmo um nome, mas que a verdadeira arte é essa, né? Aquela que rapidamente você passa uma mensagem, você transmite e expressa a sua alma. Você concorda com isso, Marco? Não necessariamente rápido. Tem artistas que demoram, que demora mais, demora menos, etc. Mas o importante é a coisa da alma. Eu falei o registro rápido porque estava colocando essa, vamos dizer, essa balança, o técnico, né? Eu acho que o técnico consegue marcar muitas imagens em as suas perfeições, nos seus detalhes, e que vão passar uma mensagem sem dúvida. Mas é aquela coisa primeira, que sabe, que a gente sente também quando tem contato com as pessoas, a gente não tá o hábito, a cair da empatia, você gosta ou não. E o registro rápido, ele transmite alguma coisa. Depois você vai aperfeiçoar enquanto imagem, enquanto detalhe. Mas eu acho que a alma, você não concorda comigo? Você acha que não? Que a alma não está registrada nos traços mais rápidos? A alma está nos traços, está sempre. Está no gestual mesmo, está na inquietude do artista. No que todos os grandes artistas da história, se você estudar a coisa dele, está na inquietude dele, que o mais inquieto passa mais rapidamente, mas passa. Né? É isso que precisa ter. Isso que a gente diferencia um pouco do artista verdadeiro, né? O que nós dois, não estou falando nós, né? Social, nem, né? Mas que nós dois, eu e você, estamos dizendo aqui, de que esse registro é o verdadeiro artista, né? As pessoas sentem, né, Beth? As pessoas sentem, quando elas estão, leigo ou não, elas sentem diante do que elas estão. Eu lembrei agora rapidamente um professor, que eu nem sei se ele está vivo ainda, Dushnis, lá na FAAP, e ele dizia uma coisa muito bonita. Ele percorria para dar as aulas, Marco, o mundo inteiro e fazia registros. Ele dizia assim, olha, a obra de arte é aquela que você olhou e ela te diz, e às vezes você nem sabe o que ela te diz, mas você põe na sua parede. Porque no dia em que ela deixar de dizer alguma coisa, ela deixou de ser a obra de arte para você. Com certeza. Não é? Certeza. Eu acho que isso é uma marca muito interessante. E o artista é só o elemento de transmissão. Ele traz a coisa, ele é o elemento que leva para você essa emoção. Se ele não tiver emoção, se ele for só um técnico, ele não consegue passar. Ele passa uma coisa bonita, colorida, maravilhosa, mas não é arte. Ele tem que estar contido a emoção do tema e a emoção do artista, que é a interpretação dele daquele tema, e você quando você vai colocar na sua parede, você compra esse conjunto. E aí que você, por isso Marco, que é preciso ter uma história. É o que eu ia falar. Você, Marco, tem uma história especial. Por exemplo, a linha do tempo do artista, Marco, a gente começa então de algo que é muito, muito emocional, porque é do seu vínculo familiar. Né? E aí você começa a partir daí alguns registros em que você vai introduzindo necessidades como o fazer ganhar dinheiro, onde começa o caminho da sua obra na publicidade, né? Mas aí, assim, o artista nasce pelo abstrato, vai para cidades, vai para o registro das cidades, para o abstrato. E para o ser humano depois. E aí você vai para o ser humano. É bonito isso em você, né? Quer dizer, é uma coisa que vai movimentando mesmo como que é o nascimento de um ser humano, né? Do abstrato que a gente vai aprendendo no dia a dia. O que começou a me fascinar na coisa, comecei a pesquisar muito cidades, não só São Paulo, né? Eu pintei Paris, Nova York. Então, o que me fascinava nisso era que em 1950 existiam pessoas que estavam andando ali fazendo a história daquela cidade de Paris e que eram anônimos. Eles construíram São Paulo, toda a grande metrópole, toda a cidade, na verdade. Eles passaram por ali só. E num determinado décimo de segundo, eles ficaram registrados ali para sempre. Fizeram a história. E eu comecei enquanto eu valorizava a arquitetura, o design de carros, essas coisas todas, que foi o início disso tudo, eu comecei a pegar o ser humano
e começar a valorizar mais o ser humano dentro dessa paisagem urbana. Em que época da sua vida você consegue ter uma marca aí de... Não, isso é uma mais coisa recente, né? Eu comecei com essa série, eu comecei essa coisa das cidades fortemente mesmo em 1999. Das cidades e do ser humano. Em 2005. Em 2005 o ser humano começou a subir, aparecer mais. Ficar na frente dos carros, na frente, né? Uhum. Aquele anônimo que passou, sumiu, a cidade permaneceu e ele, de alguma forma, ele deu uma contribuição para aquela paisagem urbana. Uhum. E daí comecei a pintar os retratos das pessoas. Que são mais recentes. É de 5 anos para cá, mais ou menos. Olha que interessante, né? Que é o que meu pai me ensinou a fazer também. Meu pai pintava retrato muito bem. Você disse que seu pai, assim, ele não tinha como principal... Ele era joalheiro. Ele era joalheiro. Ah, joalheiro também? Joalheiro. Olha. Quer dizer, na verdade, então, ele estava com os dois, né? Mas ele não chegou a comercializar ou a vender as obras dele, Nenhuma, isso? Nunca. Tá. Nunca. Tá, ele se mantinha... Mas meu pai era maravilhoso. Era o cara que... É um artesão também, certamente. Você num jantar com ele pegava um pedacinho de papel e uma canetinha e ficava desenhando assim. E era perfeito. ele era fantástico. E dessas peças ele desenhou alguma coisa em joalheria também? Não? Ele fazia? Não. Nada. Era uma coisa estanque totalmente. Totalmente diferente da outra. Era outra geração, né? A arte era uma coisa completamente separada. A arte vem... Era só para uma coisa de elite. Meu pai não era elite. Né? Não dava, ele precisa... Então, e a cultura italiana também era muito diferente da que ele deve provavelmente ter que se adaptar no Brasil, né? Então tinha uma coisa de trabalho para se sobreviver e hobby. A pintura para ele sempre foi... E marcenaria também, meu pai fazia coisa de madeira. Também? Me ensinar, Bom, você vê que tem uma herança... A herança é grande, né? É grande, bem grande. Quer dizer, acho que todas as vertentes aí que você... Tem alguma coisa que você faça hoje? Bom... Eu acho que talvez, claramente, a tecnologia que ele não teria feito, tem, né? Sim. Meu pai odiava qualquer coisa relativa à mecânica, de qualquer coisa. Meu pai odiava carros, essas coisas todas. E eu restaurei vários, e moto principalmente, que eu adoro, né? Aí é seu hobby mesmo, aí é meu hobby, de restaurar totalmente tudo. Assim, de pintar, mecânica... Fico cheio de graxa, essas coisas, adoro. Coisa de italiano, artesão, né? Mas assim, o que te dá mais paixão hoje, direcionado à arte, é o quê? Não, é a pintura. É a pintura, mas a pintura de que maneira? A pintura, de todas que você a pintura faz? Que eu faço normalmente, que é sobre canvas, com acrílico, sobre canvas, com carvão e tal. É essa aí. Não é... Que não é frequente. Que eu tenho, né? Então não é uma coisa que eu faço o tempo inteiro. Eu tenho essa minha atividade com publicidade, tem as outras coisas que eu faço. Podia ser mais frequente a minha pintura. Você acha que você tem conseguido ter um pouco mais de frequência nos tempos mais modernos? Porque eu ia comentar, você está falando da arte há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, a arte hoje ela tem um olhar diferenciado, ela está começando, você não sente isso, as pessoas voltarem, né, independente de determinadas camadas sociais, mas voltarem o olhar com mais afinco à arte. Você tem percebido isso, Marco? Eu tenho sim, mas é uma questão cultural, é uma questão de 200 anos de educação, né? Difícil de retirar isso, está dizendo? É difícil de fazer com que as pessoas, da noite para o dia, tenham cultura suficiente para apreciar alguma coisa nesse nível. Mas você concorda comigo que está aumentando? O estímulo a uma população geral, o valor da arte... Não, está aumentando e eu acho que a forma como a arte é colocada, aqui no Brasil principalmente, a forma como ela é colocada para as pessoas é que ainda é muito antiga, é anacrônica totalmente. Essa coisa de galeria tradicional, do trabalho de galeria que funcionava muito bem há 40 anos atrás e que vive até hoje e que não funciona mais. Hoje nós vivemos uma outra época, é outro mundo, que é do artista multiwork mesmo, do cara que mexe com... que tem que promover o próprio trabalho. Se eu tiver que dizer para alguém como fazer arte,
A primeira coisa que eu vou dizer é venda seu próprio trabalho primeiro. Então, diga para os nossos espectadores, nós estamos nos últimos momentos e eu quero que você realmente fale. Assim, para quem hoje em dia queira viver da arte, queira se dedicar, você acha que existe esse campo e ele é viável no mundo que a gente vive hoje? Ele só é viável se você tiver essa consciência de que é uma profissão, não é um sonho. Romântico como muita gente sempre achou que o artista plástico é uma coisa romântica, etc. É romântico, sim. Pode ser um sonho, sim. Mas é preciso separar uma coisa da outra. Ter disciplina, quem estiver né? Começando hoje, exatamente, precisa ter disciplina. Todo esse mito de artista plástico que existe, do artista plástico que é louco, que é drogado, etc. e tal, é um mito, simplesmente. Não é uma coisa que não funciona para ninguém. O artista plástico tem a alma com todas as sensibilidades aguçadas. E quando eu falo as sensibilidades aguçadas, eu não estou falando daquele preconceito dessa palavra que acha que é frágil, que chora muito, não. São os sentidos bem ampliados e bem atentos. E isso é muito interessante como hoje em dia as pessoas estão voltando um pouco mais o seu olhar, né, para poder apreciar. Eu digo isso e, gente, vocês vão ter mais oportunidade de estar olhando algumas coisas que nós vamos estar, eu e o Marco vamos estar aprontando aí de um sentido muito legal. É segredo, totalmente segredo. Mas o ano que vem, 2013, vocês vão ter coisas lindas realizadas com uma ampliação da arte, né, que a gente está curtindo muito, né, Marco? Com certeza. Nos aguardem. Obrigada por você estar aqui. Obrigado, né? Eu que agradeço. Eu queria que você passasse para os nossos web espectadores como é que eles podem estar entrando em contato com você, interessado nas suas obras, como é que eles procuram você. Não, é só marcoangeli.com.br. Marco, não Marcos, tá? Marco, sem S. Angeli, com L só, .com.br. Tá? E com vocês, até a semana que vem. Muito obrigada.